Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês mais um barradinho em crochê para panos de prato. Será o barrado de número 134. E também falar para vocês que a partir deste barrado eu vou trazer alguns modelinhos aí natalino, tá? Eu vou apresentar aqui um modelo que eu confeccionei de sino. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, então, o motivo que nós vamos aprender será este, ó. Ele é um modelo diferente de um outro que eu fiz ano passado. Então, são os motivos que nós vamos aprender de sino. Ficou bem bonito, ele é rápido até de ser confeccionado. Eu vou virar ele aqui para a gente poder passar as informações. Então, pessoal, eu trabalhei este barrado num pano tamanho de 50 por 70. Me deram 3 motivos. Pena que não dá para colocar ele inteiro aqui para vocês visualizarem. Mas aqui, ó, vamos lá então. Eu fiquei com um total, como eu acabei de mencionar, de 3 motivos. Eu trabalho aqui, pessoal, 17 carreiras, até aqui, ó, dá 17 carreiras com o barrado inteiro de direito e avesso, que a gente vai trabalhando, né, para fazer as carreiras. E a partir desta carreira até a pontinha do sino aqui, deram mais 8 carreiras por motivo, porque depois a gente faz separado um por vez. Então, eu fiquei com um total de 25 carreiras. Este trabalho, pessoal, ele é múltiplo de 24 mais 2. Então, cada sino desse aqui, ó, eu tenho 24 caseados, mais 24 caseados e mais 24 caseados. Os dois últimos são para fazer aqui, ó, o ponto de borda, né? Essa fileira aqui de quadradinho vazio, ponto de borda, certo? Então, eu utilizei aqui 3 vezes 24 caseados, que me deram 72 caseados, mais aqueles 2 que eu preciso, eu fiquei com 74 caseados para fazer este barrado. E a medida dele aqui, né, na largura dele aqui, eu fiquei com 14 centímetros, tá bom? Com a linha de Tex 151 100% algodão que eu trabalhei e a agulha de número 1,25 milímetros. Mas aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação de material que eu utilizei, tá bom? Então, pessoal, este seria o trabalho que eu quero apresentar para vocês hoje e também vou fazer a videoaula. E se você já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, então, este é o projetinho, o trabalho que eu trago hoje para vocês. Espero muito que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo do vídeo nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Então, eu vou organizar aqui o meu cantinho e volto para a gente poder já começar a fazer este lindo trabalho. Iniciando o nosso trabalho pelo lado direito do pano, aqui o meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui no primeiro caseado, vamos fazer 3 pontos corrente, mais 2 pontos alto dentro do caseado e um na base. Fiquei aqui com 4 pontos alto. Agora, pessoal, vamos fazer 2 correntes e um ponto alto aqui no ponto de base para fecharmos um quadrado vazio. Aqui nós vamos precisar um total de 11 quadradinhos vazio. Então, façam 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, até ficarmos com 11 quadradinhos. Vamos então agora, depois que eu fiz
os 11 quadradinhos vazios, vamos colocar dentro do próximo caseado 2 pontos altos, um ponto alto aqui na base, mais 2 pontos altos dentro do próximo caseado e um na base. Então, aqui nós ficamos com um total de 7 pontos altos. Agora, eu vou precisar de 9 quadrados vazios. Então, façam 2 correntes ponto alto por 9 vezes. Fiz 9 quadradinhos, agora eu vou preencher novamente os caseados de base, vão ser um total de 4 caseados, então aqui ó, eu já tenho 4 pontos altos, 5, 6, mais um aqui na base, 7, 8, 9, 10, 11, 12, então eu fiquei com 13 pontos altos aqui, ó. Agora eu repito 9 quadradinhos vazio, façam 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto por 9 vezes. Então, pessoal, nós tínhamos parado nesta parte aqui, que foram 4 caseados preenchidos com um total de 13 pontos altos. Depois eu fiz 9 quadradinhos vazio, aqui 7 pontos altos sobre 2 caseados de base, 9 quadrados vazio, aqui eu repeti 13 pontos alto, aqui vai ser a minha divisão de um motivo para o outro. Aqui eu tenho mais 9 quadradinhos, 7 pontos alto e para finalizar aqui eu fiz 11 quadrados igual ao início e mais 4 pontos alto, que é o nosso cantinho de borda. Então, a nossa primeira carreira ficou desta maneira: 11 quadrados vazio, 7 pontos alto, 9 quadrados vazio. Aqui eu tenho um total de 13, que é a divisão de um motivo para o outro, e assim eu fui fazendo conforme eu expliquei agora há pouco para vocês. Aqui, pessoal, para a próxima carreira, subam 3 correntes, virem o pano, que aqui nós vamos fazer o cantinho de borda, colocando aqui mais 3 pontos altos. Vamos fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Depois que eu fiz aqui o cantinho, faço 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto aqui sobre o ponto de base. Então, nós vamos repetir novamente os quadradinhos até aqui. Então, vamos repetir novamente os 11 quadradinhos. Repetir novamente aqui os 11 quadradinhos, pessoal. Agora, em cima destes pontos de base, ó, eu vou fazer 2 correntes, vou contar 1, 2, no terceiro ponto aqui, eu faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Aqui depois nós vamos amarrar um lacinho com fita de cetim, tá? Então, a gente tem que deixar esse espaço para poder dar para amarrar a fitinha depois. E aqui a gente continua fazendo os quadradinhos. Cheguei aqui onde eu tenho um total de 13 pontos alto, vou repetir novamente esses 13 pontos alto, que eu já fiz 3. Fiz aqui, pessoal, os 13 pontos alto de repetição. Agora aqui vocês vão fazer a mesma coisa, vão continuar fazendo os quadradinhos, chegando aqui nestes pontos de base, vão fazer igual aqui, ó, mais 2 quadradinhos. E assim vocês vão fazer até o final, daqui a pouquinho eu volto e mostro como é que ficou. Então, pessoal, a segunda carreira eu fiz conforme eu expliquei no bloco anterior, fazendo os quadradinhos vazios, chegando aqui nesta base dos 7 pontos altos, eu fiz 2 quadrados, continuei fazendo os bloquinhos, os quadradinhos vazios, aliás. Aqui eu repeti os 13 pontos altos e assim eu fui fazendo a segunda carreira, ó.
aqui em cima desta base aqui de 7 pontos, 2 quadradinhos, e assim eu vim fazendo, ó. Aí, para a terceira carreira, pessoal, eu dei uma adiantada que nós vamos fazer o seguinte: façam as 3 correntes, virem o pano, e vocês vão fazer mais 3 pontos altos para fazer o cantinho de borda, e vão fazer aqui, ó, um total de 2, 4, 6, 8, 10, 11 quadradinhos vazios. E vão repetir aqui, ó, novamente os 7 pontos alto aqui. Ó, então, igual como eu falei, esses 2 quadradinhos aqui é para amarrar um lacinho depois. Então, aqui eu repeti os 7 pontos alto, aqui eu repeti os 2, 4, 6, 8, 9 quadradinhos. Aqui, ó, é a divisão do nosso motivo, nós vamos fazer aqui mais um quadradinho, ó. Então, façam 2 correntes, vão contar 1, 2, no terceiro ponto de base, faz um ponto. Então, aqui eu fiz um ponto alto, e aqui eu vou colocar mais 6 pontos para totalizar 7 pontos alto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º. Depois eu faço 2 correntes e aqui, ó, no último ponto de base eu coloco um ponto alto. Então, pessoal, a terceira carreira será esta sequência. A partir daqui vão repetir novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos vazios. Chegando aqui, ó, nesta base é só repetir 7 pontos altos. Façam os quadradinhos, chegando aqui, vocês vão fazer igual este motivo que eu acabei de explicar. Vão fazer um quadrado vazio, 7 pontos altos, e do outro lado um quadrado vazio. Eu vou fazer o meu, já mostro como é que está ficando. Então, aqui eu terminei a terceira carreira, fazendo ponto de borda, aqui 11 quadrados vazios, aqui a repetição dos 7 pontos alto. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados vazios. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos alto, 10 quadrados vazios, e assim eu fui repetindo tudo o que eu expliquei no bloco anterior. Meu final aqui, eu terminei com 11 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu fiz 3 correntes, virei o meu pano e já trabalhei mais 3 pontos altos. Depois que eu virei o pano, eu fiz mais 3 pontos altos. Aqui é meu cantinho de borda com 4 pontos no total, e repeti aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes. E aqui, ó, de base eu preenchi 2 quadradinhos. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui. Depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um ponto baixo, 2 correntes, aqui, ó, no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto. E aqui eu coloco mais 2 pontos altos, um aqui na base, já tenho 4, 5, 6 e 7, para ficar da mesma maneira do que o outro lado, ó. Agora aqui nós vamos fazer os quadradinhos, cada um separado por 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Cheguei aqui na divisão do motivo, eu repito os pontos, que são um total de 7 pontos alto. Cheguei aqui no meu último ponto, aqui já é repetição. Então, o que eu acabei de explicar aqui neste motivo, vocês vão primeiro trabalhar os quadradinhos aqui, vazio, e a partir aqui, ó, destes 2, vocês vão repetir o que eu acabei de explicar aqui, ó.
nesta parte aqui deste desenho, tá bom, pessoal? Ó, então vai ficar desta maneira, vocês vão fazer os quadradinhos e vão trabalhar aqui, ó, que é onde vai dar o sino, tá bom? E a divisão aqui vai ser essa repetição até quando houver um momento da mudança. Terminei a quarta carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, fazendo pontinho de borda, que são os 4 pontos altos, 2, 4, 6, 8, 9 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, 2 correntinhas. Aqui eu fiz um ponto baixo no terceiro ponto de base, 2 correntes, depois repeti os 7 pontos altos. Fiz 2, 4, 6, 8 quadradinhos vazios e repeti os 7 pontos altos. E assim eu fui fazendo por toda a extensão do pano. Para a próxima carreira, pessoal, depois que eu fiz aqui, né, os 4 últimos pontos aqui de borda, eu subi 3 correntes, virei o pano e fiz 4 pontos, aliás, mais 3 pontos altos, né, para ficarmos aí com um total de 4 pontos altos de borda. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, cada um separado por 2 correntes, para poder adiantar um pouquinho aqui o trabalho. E agora, a partir daqui, nós vamos preencher um quadradinho aqui, com um total de 4 pontos alto assim. Aí, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4... 5 correntinhas, tá, pessoal? E no último ponto de base aqui, ó, faz um ponto alto. Então, a gente vai ficar assim, ó. E vamos repetir. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no último ponto de base, a gente faz um ponto alto, desta maneira. E aqui a gente repete mais 3 pontos altos para ficar igual lá o outro lado. E aqui nós vamos repetir, pessoal, tudo que está se pedindo aqui no trabalho. A única coisa que vai alterar nesta carreira é no meio do sino ali. Então, eu terminei aqui, ó, de fazer o sino. Eu vou colocar os quadradinhos de base que eu tenho aqui, depois vou repetir os 7 pontos altos. Aqui, ó, nós vamos repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos de base, e a partir deste aqui, ó, nós vamos repetir essa sequência aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu e já mostro para vocês. Finalizado, então, a quinta carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior aqui, a colocação dos pontos, ficou assim. Aqui a divisão do motivo. Então, pessoal, depois que eu terminei aqui, ó, os 4 pontos altos, fiz 3 correntinhas, virei o meu trabalho, eu já dei uma adiantadinha aqui, porque a maioria dos pontos aqui do canto são quadradinhos vazios. Aí, fiz mais 3 pontos altos e coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, no próximo quadradinho de base, eu coloquei 2 pontos alto dentro e um aqui no ponto de base, tá? Para ficarmos com 4 pontos alto aí, ó. O vermelho tá meio ruim de focar, aí vocês me desculpem. Depois que eu fiz estes 4 pontos altos, faço 2 correntes aqui, ó, no último ponto de base, eu coloco um ponto alto. Coloco 1, 2, 3 correntinhas, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, aqui eu faço um ponto alto. Aqui eu repito de novo 3
correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto alto, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto alto, 2 correntinhas e do lado oposto a gente coloca um total de 4 pontos altos. Ó, então ele ficou assim, ó. Agora aqui nós vamos continuar colocando a mesma repetição aqui dos pontos, né? Colocando os quadradinhos separados por 2 correntes, ponto alto. Chegando ali na divisão do trabalho, a gente coloca 7 pontos altos. E quando chegar aqui no próximo motivo, vocês vão repetir igual este aqui que eu acabei de fazer. O último quadradinho aqui, ó, vocês vão preencher igual eu fiz aqui. Depois vocês vão fazer essa sequência em cima aqui destes pontos correntes aqui, tá bom? Então, qualquer dúvida é só voltar o vídeo um pouquinho, ó, ele vai ficar assim. Terminei, pessoal, a 6ª carreira, conforme explicado no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Deixa eu ver se eu consigo fazer um foco melhor para vocês visualizarem. Ó, então, foi assim que eu expliquei como foi feita a distribuição dos pontos. Aqui é a divisão do motivo, aqui é o outro sino que nós vamos ter aqui no desenho. Então, aqui eu trabalhei até os 4 pontos altos para finalizar a carreira. Para a próxima, eu subi 3 correntes, virei o pano e já fiz mais 3 pontos altos e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios. Depois eu preenchi aqui, ó, 2 pontos altos dentro do próximo quadrado e um na base. Então, eu fiquei assim com o nosso canto. A partir daqui, nós vamos fazer agora 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, ó, neste ponto de base do quadradinho vazio aqui do lado, vocês façam um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aqui, ó, tem um ponto alto, vocês vão fazer outro ponto alto por cima dele. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui, ó, eu tenho outro ponto alto, aí eu faço um ponto alto sobre ele. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui, ó, eu tenho um ponto alto, eu faço outro ponto alto por cima dele. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E aqui, ó, neste último ponto de base, eu faço um ponto alto e coloco 2 pontos aqui dentro do quadradinho de base e um aqui, para a gente ficar com um total de 4, igual lá no início, ó. Então, nós ficamos com 5 retângulos, né? Que ele é mais compridinho, então ficou 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. Espaços vazios, desta maneira. Faço aqui 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, mais 2 correntinhas e ponto alto. Agora aqui nós vamos fazer igual esta carreira aqui. Vamos colocar aqui, ó, neste quadradinho de base, 2 pontos alto, um aqui na base, aí nós completamos todos os pontos. Aqui eu tenho 10 pontos alto, 11, 12, com mais um aqui, 13. E aqui, pessoal, já é uma repetição. A partir daqui, vocês vão fazer 4 quadradinhos vazio, igual deste lado aqui, vocês vão fazer aqui. E quando chegar no motivo do sino, vocês vão repetir essa sequência que eu acabei de explicar. Finalizei a 7ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Nosso trabalho está ficando assim.
Aqui no finalzinho, pessoal, depois que eu terminei os 4 pontos altos, subi 3 correntes, virei o trabalho, fiz mais 3 pontos altos, que é o nosso cantinho de borda, e trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, e mais um quadradinho aqui, para ficarmos com 6. Então, são 2 correntes e um ponto alto aqui. Então, nós ficamos aqui no canto com um total de 6 quadrados vazio. Aqui nós vamos preencher ponto alto sobre ponto alto. Aí a gente fica com 4 pontos no total. E aqui, pessoal, nós vamos fazer, ó, as 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntes e ponto alto. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto alto. 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, aqui um ponto alto. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, aqui um ponto alto em cima do outro ponto de base aqui, ó. Então, a gente tá ficando assim com o trabalho. Aqui nós vamos fazer mais 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto alto. Aqui a gente completa todos os pontos de base. Ficamos aqui com 4, aqui a gente faz 2 correntes e continua fazendo os quadradinhos, vazio. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Aqui nós vamos colocar os 13 pontos alto. Fiz aqui os 13 pontos alto, pessoal, agora é só repetição. Vocês vão colocar aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios igual deste lado. E aqui, ó, na parte do sino, vocês vão repetir esta sequência que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, ela fica assim, desse jeito. Eu vou terminar aqui a minha carreira e já volto. Terminei, pessoal, então, a 8ª carreira, conforme expliquei no bloco anterior. Aqui é a distribuição dos pontos. Aqui é a divisão de um motivo para o outro, e assim eu fiz até o final. Depois que eu fiz aqui meus 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios, trabalhei 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu subi 3 correntes, virei o meu pano. E aqui eu já fiz também mais 3 pontos altos para o canto de borda e fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. No próximo quadrado aqui, ó, eu coloquei 2 pontos altos dentro e um na base, e eu fiquei com 4 pontos altos aqui no total. Então, meu canto ficou assim. Vamos continuar agora com 2 correntes e um ponto alto aqui, ó, no terceiro ponto de base. Agora aqui, pessoal, a gente tem que fechar de correntinha, que são 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, no ponto alto de base, eu ponho outro ponto alto. 3, 4, 5 correntes. Vem aqui, ó, para o ponto alto de base e coloco um ponto alto. 3, 4, 5 correntinhas. E assim a gente vai fazendo ponto alto, 3, 4, 5 correntes. 5 correntes e aqui um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, ó, eu coloco o meu ponto alto, faço 2 correntes aqui, ó, no último ponto de base eu ponho um ponto alto e coloco aqui mais 3 pontos para ficar igual do outro lado, com um total de 4 pontos altos. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, então ficou assim nosso trabalho, ó. Agora aqui nós vamos fazer quadradinhos, aqui também, ó, nós vamos voltar com os quadradinhos. Então, vamos fazer sempre 2 correntes e ponto alto. 2 correntes, ponto alto.
Ó, quando eu chego aqui na divisão, eu faço 2 correntinhas, vou contar 1, 2 no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, eu ponho um ponto alto, 2 correntes, conto 1, 2, 3, ponho um ponto alto, e aqui no último a gente coloca um ponto alto. E aqui a gente completa o restante dos quadradinhos, deixando só o último sem trabalhar, né, que a gente tem que preencher. Ó, então a partir daqui já é uma repetição. Então agora nós vamos fazer esta sequência a partir deste quadradinho de base, ó. Tudo que nós acabamos de aprender aqui, nós vamos fazer neste outro sino, certo? Então eu vou fazer o meu e eu já volto, e na divisão você só coloca aqui mais 4 quadradinhos igual eu acabei de explicar. Finalizei, gente, aqui a 9ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Então, ficou deste jeito. Aqui na divisão, colocamos, né, 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazio. E aqui, depois que eu terminei os 4 pontos altos, subi 3 correntes, virei o trabalho. Fiz mais 3 pontos altos, sempre o cantinho de borda ainda fica desta maneira. E trabalhei aqui mais 5 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu coloquei um ponto alto sobre cada ponto de base, que deu um total de 4 pontos alto aí. A partir daqui, vamos fazer 2 correntinhas, um ponto alto sobre o ponto de base. E aqui a gente coloca 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto alto. Então, esta é a sequência da 10ª carreira. As 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes e ponto alto. Até a gente chegar lá no finalzinho. 3 correntes aqui, depois o ponto alto, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto alto, 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, aqui um ponto alto, 2 correntes, aqui a gente faz 4 pontos altos para ficar igual ao início. Assim. 2 correntes, e aqui, pessoal, a gente continua a fazer os quadradinhos vazios. Então, aqui vocês continuem a fazer os quadradinhos, aí quando chegar em cima desta base, vocês vão repetir esta sequência que acabamos de aprender, tá bom? Então, aqui nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, e depois vocês comecem a repetir esta sequência que eu acabei de explicar. Vai ficar desta maneira. Terminei, então, a 10ª carreira, conforme expliquei para vocês no bloco anterior. Meu trabalho ficou assim, a colocação dos pontos. Então, eu fui fazendo por toda a extensão, pessoal, aí do pano. Chegando aqui no finalzinho, eu fiz 4 pontos altos, depois subi 3 correntes, virei o meu trabalho e já fiz mais 3 pontos altos e o cantinho de borda. Repeti os quadradinhos vazios, que foram um total de 5, e mais 4 pontos altos aqui. Eu não tô conseguindo focar para vocês contarem, olha lá, ó. Tenho 4 pontos altos aqui, eu fiz 2 correntes e um ponto alto. Então, praticamente eu repeti aqui, ó, esta parte da carreira anterior. A partir daqui, pessoal, é aquela sequência das 5 correntes que nós temos que fazer. 1, 2, 3, 4, 5. Põe um ponto alto aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base aqui, ó.
ponto alto de base. 3, 4, 5 correntes, faz mais um ponto alto. 3, 4, 5 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto. 3, 4, 5 correntinhas. E aqui eu ponho um ponto alto sobre o ponto alto. E são só 2 correntes, ó, pra gente fazer um quadradinho vazio e completar aqui 4 pontos altos. Então, ficou assim, ó, pessoal, o nosso trabalho. Agora aqui vocês vão repetir todos esses quadradinhos aqui de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. E a partir daqui, vocês vão repetir essa sequência que nós acabamos de fazer, certo? Então, eu vou fazer o meu, daqui a pouquinho eu mostro como é que está ficando. Mais algumas carreirinhas aí, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar motivo por motivo. Então, tá ficando assim, ó. Terminei de fazer a carreira de número 11, conforme eu expliquei no bloco anterior. Fiquei assim com os meus motivos e a distribuição dos pontos. Aqui no finalzinho eu terminei com 4 pontos altos, subi 3 correntinhas, viro o pano, completei com mais 3 pontos altos. Aí depois eu fiz aqui 4 quadradinhos vazios, 1, 2, 3, 4, e um quadradinho cheio, com 4 pontos altos, sendo 2 pontos altos dentro aqui do quadrado de base, ó. Então, ficamos assim. A partir daqui, pessoal, nós vamos continuar o trabalho. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Aqui, ó, neste último ponto de base, coloca um ponto baixo. 3 correntes, aqui no ponto alto de base, coloca um ponto alto. 3 correntes e ponto baixo, 3 correntes em ponto alto. Então, no meio do sino, nós vamos fazer este processo até chegarmos lá no finalzinho. Aqui eu terminei com ponto alto, volto, faço 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto alto. Aqui eu fiz um ponto alto, aqui eu faço as 3 correntes, ó, neste primeiro ponto de base eu coloco um ponto baixo, 3 correntes, aqui, ó, neste último ponto de base eu coloco um ponto alto e aqui a gente tem que fazer o quadradinho cheio, com mais 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Então, ó, nós ficamos assim, com a distribuição do ponto. E aqui, pessoal, nós vamos continuando a fazer as 2 correntes e os quadradinhos vazios. Então, aqui agora, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos vazios. E o próximo aqui, ó, vocês vão fazer o quadrado cheio, igual eu acabei de explicar aqui, e vão fazer esta distribuição dos pontos em cima deste outro sino. Eu vou fazer o meu e mostro como é que ficou, tá? Se ficar alguma dúvida, é só voltar nesta explicação para vocês fazerem o outro sino. Terminei a carreira de número 12, ela ficou assim. Aqui os 8 quadradinhos vazios, aqui o outro sino. Depois que eu terminei aqui os 4 pontos altos, fiz 3 correntinhas, virei o trabalho e já completei o cantinho aqui, como eu já venho explicando, com mais 3 pontos altos. Aqui eu fiz mais 4 quadradinhos e aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto de base, na carreira de número 12. Agora aqui nós vamos fazer a sequência com 5 correntes. Só fazer as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, nessa próxima base você põe um ponto alto, que é o ponto alto aqui de base, você coloca um ponto alto. 3, 4, 5 correntes.
E aqui nós vamos fazendo as 5 correntinhas e o ponto alto. 5 correntes, ponto alto, 5 correntes, e aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, ó. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços assim, ó. E aqui, pessoal, já é repetição. Este meio aqui vai continuar repetindo. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós vamos colocar novamente os 8 quadradinhos. E aqui no próximo sino, vocês vão fazer esta sequência. Finalizei, então, aqui a carreira de número 13, conforme explicado no bloco anterior. Agora, pessoal, depois que eu terminei aqui, ó, os 4 pontos altos, fiz 3 correntinhas, virei meu pano e também fiz a mesma sequência aí da carreira de número 13, ó, com os 4 quadradinhos e os 4 pontos altos. Assim. Agora aqui nós vamos continuar o nosso trabalho fazendo 3 correntes e ponto baixo, 3 correntes e ponto alto. Então, aqui, somente isso que nós vamos fazer, as 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas e ponto alto. 3 correntes, ponto alto, 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto alto. 3 correntes aqui, um ponto baixo. 3 correntes, ponto alto. Aqui a gente já finalizou praticamente o sino com os 4 pontos altos aqui, ok? Então, ó, a sequência da carreira de número 14 é essa, ó. E aqui nós vamos de novo repetir os 8 quadradinhos vazios e a partir daqui já repete o que acabamos de aprender nesta carreira. Bom, pessoal, então finalizamos aqui a carreira de número 14, que foi essa distribuição dos pontos. Aí, quando chegar aqui no finalzinho, né, a gente termina com 4 pontos alto. Para a próxima carreira, eu subi 3 correntinhas, virei o pano e já fiz aquele cantinho, né, com mais 3 pontos alto e 2 quadradinhos vazios. Neste quadradinho aqui de base, esses 2 últimos, eu distribuí aqui, ó, além deste que a gente fecha o quadradinho, 2 pontos alto dentro aqui do espaço, um aqui na base, 2 pontos alto aqui dentro do espaço na base. Então, pessoal, ó, eu fiquei com 7 pontos alto aqui, ó. Então, este canto da carreira número 15, vocês vão fazer assim, ó. Eu fiz para adiantar um pouquinho. A partir daqui, pessoal, nós vamos fazer algumas sequências de pontos alto. Então, ó, nestes pontos de base aqui, a gente coloca os pontos que se pedem. Aí, quando chega nesta alcinha aqui, ó, eu coloco 2 pontos altos. E aqui no ponto baixo, um ponto alto. E aqui do outro lado também, ó, 2 pontos altos. Aí, neste ponto de base, ó, eu coloco um ponto alto. Aí, começa de novo na alcinha, ó, 2 pontos altos, um ponto alto aqui no ponto baixo de base. Aqui mais 2 pontos altos e aqui um ponto alto. Então, vamos contar quanto é que ficou? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ficaram 22 pontos aqui no total. A partir daqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes e prender aqui no próximo ponto alto de base. 3, 4, 5 correntes e prende aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e prendemos mais um ponto alto aqui. Aí, do lado oposto aqui, ó, até esses 2 quadradinhos aqui, nós vamos colocar os 22 pontos igual nós fizemos aqui deste lado, nós vamos fazer aqui agora. Então, eu vou colocar o meu aqui, contando com este primeiro, eu já tenho 1 ponto, 2, 3, 21,
22 pontos altos, ó. Então, mesma maneira que eu coloquei a distribuição dos pontos deste lado direito, eu também fiz aqui do lado esquerdo do nosso desenho, ó. Aí, aqui agora, vocês vão fazer um total de 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Façam os 4 quadrados, cada um separado por 2 correntes, certo? E aí, depois é só repetir novamente os 22 pontos alto aqui, neste outro sino aqui, seguindo esta sequência aqui da carreira, tá bom? Eu vou fazer o meu e daqui a pouco eu mostro. Terminamos a carreira de número 15, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos, cada lado do sino aqui nós ficamos com 22 pontos alto, 4 quadradinhos vazios aqui na divisão de um sino para o outro. E aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, subi 3 correntes, virei o pano, fiz mais 3 pontos altos e fiz, pessoal, apenas um quadradinho agora, ó. A partir daqui, agora, nós vamos colocar 2 pontos altos dentro deste quadradinho de base. E aqui, pessoal, ó, eu vou colocar um ponto alto para cada ponto de base aqui, tá? Nós vamos fazer desta maneira. E quando chegar aqui, ó, nós vamos colocar ponto alto também, aí a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês aqui os pontos para a gente colocar, tá? Então, por enquanto, ó, vamos colocar um ponto alto sobre ponto alto. Até aqui, pessoal, nós ficamos com 25 pontos altos. Dentro desta alça de correntes, nós vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e um aqui na base. E os demais espaços também, ó. 2, 3, 4 e 5. E aqui um ponto alto na base. Aqui nós colocamos 5 pontos altos nessas alcinhas e um aqui na base. E a partir daqui, pessoal, vocês vão colocar aqui ponto alto sobre ponto alto, igual do lado oposto, e no último quadradinho aqui, vocês vão preencher com 2 pontos altos e um aqui na base, tá? Vão fazer 2 quadrados vazios, e o lado oposto aqui, que já é o outro sino que nós vamos começar a fazer, vocês vão fazer esta sequência aqui que nós acabamos de aprender, tá? Que só vai completar de ponto alto, preencher mais um quadradinho aqui no final. Eu vou fazer o meu e já mostro. Voltei aqui para mostrar, mas eu não terminei a carreira ainda. Então, pessoal, ó, na carreira de número 16, aqui, ó, eu vou ter um total de 67 pontos altos, tá bom? Então, aqui, ó, vai ser a sequência para cada sino que vocês vão fazer. Aqui, a divisão, 2 quadradinhos vazios. E aqui, vocês vão colocar 67 pontos altos até aqui, tá bom? E a carreira de número 17, nós vamos repetir tudo que vai pedir aqui da carreira número 16. Aqui o cantinho de borda, um quadradinho vazio, os 67 pontos altos, depois 2 quadrados vazios, 67 pontos altos para a carreira número 17. Porque eu vou adiantar ela e quando eu voltar a gente já vai fazer a carreira de número 18. E a partir da carreira número 18, a gente já vai fazer motivo separado para finalizar o sino, tá bom? Então, dúvida, só voltar a explicação. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês já na carreira de número 18. Então, pessoal, como explicado, aqui na carreira de número 16, que é essa aqui, nós distribuímos 67 pontos alto e 2 quadradinhos de separação aqui, ó, por toda a extensão do nosso barrado pelo lado direito do pano. Então, a carreira de número 16 é esta aqui, ó, que a gente repete os 67 pontos, aí você fez toda a carreira, aí chegou aqui no finalzinho,
fez um quadradinho vazio, os 4 pontos altos, aí subiu 3 correntes, virou o pano. E aí a gente repetiu, lembra que eu pedi para repetir a carreira de número 17? Né? E a gente fez aqui os 4 pontos altos, quadradinho vazio, e repetimos os 67 pontos altos aqui, ó. E repetimos tudo novamente. Ó, esta carreira aqui. Pessoal, aí chegando aqui, ó, vocês vão arrematar o fio, tá bom? E nós vamos começar agora a trabalhar cada sino deste aqui, ó. Vocês podem ver que eu adiantei 2 aqui e vou fazer o primeiro aqui com vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui o fio para explicar para vocês como a gente vai iniciar. E depois eu vou explicar onde que eu comecei e terminei o restante, os outros sinos. Aqui, então, nós cortamos o fio, porque a gente tem que começar a fazer o sino pelo lado direito aqui do pano, ó. Só olhar a bainha. Então, aqui, ó, nós vamos pelo lado direito aqui do pano. Nós vamos contar 1, 2, 3. Aqui, ó, no quarto ponto de base, vocês vão amarrar o fio. Aqui no quarto ponto de base, vão fazer 1, 2, 4, 5 correntes, vão contar 1, 2, no terceiro aqui ponto de base, vocês coloquem um ponto alto para fechar um quadrado aqui vazio. Então, ficou assim, quadradinho vazio, ó. Pessoal, agora que a gente precisa colocar 25 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5. Aí, vão colocando até dar 25 pontos altos. Fiz aqui os 25 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntes e vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base, faço um quadrado vazio, 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, conto, faço 2 correntes e conto aqui, ó. 1, 2, 3, faço mais um ponto alto, aí nós ficamos com 3 quadradinhos vazios. Aí, do lado oposto, a gente também tem que colocar 25 pontos altos. Aqui eu já tenho 3, 4. Então, aqui do lado oposto, eu coloquei mais 25 pontos altos. E aqui, pessoal, ó, é só fazer 2 correntes e no último ponto de base, faz um ponto alto, tá? Então, aqui ele termina diferente do início, tá? Porque é o modelo do sino. Ó, o início a gente começou assim e o final ele termina assim mesmo. Coloquem 3 correntinhas, virem o pano e vamos colocar mais 3 pontos altos aqui no espaço de quadradinho de base. Então, a gente coloca 2 dentro do quadrado e um aqui na base. Aí, nós vamos fazer 8 quadrados vazios. Então, ó, façam 2 correntes e contem 1, 2 no terceiro ponto de base. Faz um ponto alto, 2 correntes, 1, 2, 3. Então, sempre no terceiro ponto aqui de base, vocês fechem o quadradinho vazio. Opa, que aqui eu pus uma a mais. 1, 2, 3. 2 correntes, 1, 2, 3. Ponto alto, 2 correntes, conta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha aqui o quadradinho, ó. 2, 4, 6, 8. Ficamos com 8 quadradinhos. Agora, aqui, ó, nós vamos completar tudo de ponto alto, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e 1 na base. Fiz 10 pontos altos, 2 correntes, e aqui nós vamos fazer quadradinhos vazios, um total de 8, igual ao outro lado. É só fazer 2 correntes e contar. 1, 2, 3, faz o ponto alto.
1, 2, 3, faz o ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto de base faz um ponto alto, até a gente ficar com 8 quadradinhos. 1, 2, 3 aqui, 2 correntes, aqui ó, no último ponto de base faz um ponto alto, aqui para finalizar 2 pontos altos, e o último vocês coloquem no ponto de base para ele ficar mais retinho, ó. Então, ficou igual o lado oposto aqui, ó. Aí, para a próxima carreira, façam uma corrente, virem o pano. E aqui, pessoal, nós vamos caminhar com 4 pontos baixíssimos. Ó, aqui é o primeiro, 2, 3 e o quarto ponto baixíssimo, ó. Subam 3 correntes. E aqui agora nós vamos preencher 3 quadrados de base. Então, sempre 2 pontos alto dentro do quadrado e 1 na base. Ficamos então aqui com 10 pontos alto. Agora eu preciso de fazer 5 quadrados. Passam 2 correntes, ponto alto sobre ponto de base. Sempre 2 correntes, os quadradinhos aqui de separação e o ponto alto. E quando chegar nessa sequência de pontos alto, repete todos os pontos de base. Fiquei com 10 pontos alto, agora 2 correntes e vamos repetir 5 quadrados vazio. Sempre 2 correntes, ponto alto. Fechei aqui o meu último quadradinho. Agora, a partir daqui, eu coloco 2 pontos alto dentro do quadrado e 1 na base. Temos que ficar aqui com um total de 10 pontos alto, igual ao início lá da carreira. Já estou me aproximando aqui do final, completei aqui os pontos, faço uma corrente, viro o pano e aqui nós vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui agora, tá? Nós vamos caminhar todos esses pontos de base aqui, ó. Só passar assim, ó, a linha por dentro da argolinha assim, em cada ponto de base aqui, né? São 10 pontos altos, vamos ter que fazer 10 pontos baixíssimos, ó. Desta maneira. Terminou? Subam 3 correntes. E agora, nós vamos trabalhar 4 quadradinhos com ponto alto aqui, ó. Então, ó, eu tenho já 4, 5, 6, 7. Então, eu fiquei com 13 pontos alto aqui, ó, dentro destes quadradinhos no total. Agora, eu faço 2 correntes, quadrado vazio. 2 correntes, eu vou contar 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, 3, ponho um ponto alto. 2 correntes, aqui ó, último ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, e aqui eu fecho um ponto alto. Agora, eu tenho que colocar 13 pontos alto, igual aqui, ó, do lado oposto. Então, eu já tenho um ponto, 2, 3... Cheguei aqui, ó, no 13º ponto alto, vou fazer uma corrente e vou virar o pano. Agora, pessoal, nós vamos ter que fazer 13 pontos baixíssimo aqui. No primeiro ponto, introduzam a agulha e puxe aqui a laçadinha. Então, aqui nós vamos fazer este processo por 13 vezes, ponto baixíssimo. Aqui eu já fiz 3, 4... Fiz aqui os 13 pontos baixíssimos, agora a gente vai subir 3 correntes, e aqui dentro dos quadrados de base, dentro a gente coloca 2 pontos alto e 1 na base, 2 pontos alto dentro do quadrado
e um na base. Então, aqui eu já fiquei com 3, 6, 7. Fiquei com 16 pontos altos aqui, pessoal, ó. Agora, eu faço uma corrente, viro o pano. Vou caminhar 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. Subo 3 correntes, vou fazer 10 pontos altos. Ó, já tenho 2, 3. Fiz 10 pontos altos, faço uma corrente, viro o trabalho novamente e vamos caminhar com 3 pontos, aliás, 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. Assim, ó. E vamos fazer 3 correntes e mais 3 pontos altos, para totalizarmos aí 4. Aqui a gente já tá quase terminando já o motivo. Faço 3 correntes, viro o trabalho e faço aqui o restante dos pontos aqui, que são mais 3 pontos altos. Ficamos aqui com 4 pontos altos, faço uma corrente e aqui a gente já pode cortar o fio, que nós terminamos de fazer o sino. Ok? Então, a gente começou pelo lado direito e a gente finaliza pelo lado avesso aqui do pano. Então, pessoal, este foi um sino que eu expliquei para vocês. No meu pano de 50 por 70, eu fiquei com 3 motivos. Aí, como explicado aqui, nós começamos aqui na base do 4º ponto alto, aí nós trabalhamos carreira de ida e volta, e para finalizar o motivo do outro, a gente termina aqui. E para você recomeçar o outro motivo, a gente também faz a mesma coisa, ó, no 4º ponto de base, nós colocamos a linha, amarramos pelo lado direito do pano, e aqui a gente começa a fazer, né, com 5 correntinhas, e depois coloca aqui os pontos altos, conforme eu expliquei neste motivo aqui para vocês, tá? E a mesma coisa, ó, ele termina aqui, daqui você vai voltar para fazer o trabalho de ida e volta. E no último sino aqui também não é diferente. No 4º ponto aqui de base, nós começamos a fazer a carreira. E aqui, ó, ele vai até aqui, ó, tá? Ele não vai até o final, ele vai até o último ponto aqui desta carreira. E daqui a gente faz a carreira de ida e volta até finalizar aqui a pontinha do sino pelo lado avesso do pano. Pessoal, eu vou fazer os arremates e daqui a pouco a gente volta para dar mais um acabamento aí no nosso barradinho. Então, aqui, pessoal, nós terminamos de fazer o nosso motivo de sino. Conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, eu já fiz os arremates aqui das pontinhas e onde nós emendamos o fio aqui no início do trabalho. Então, o meu pano deram 3 sinos. Agora, nós vamos fazer um pequeno acabamento aqui para ele não ficar enrolando assim. Então, aqui, ó, pelo lado direito do pano, aqui é o avesso, por causa da bainha, pelo lado direito, nós vamos amarrar o fio no 1º ponto de base. E aqui, ó, se você quiser já trazendo esse fio que sobrou a pontinha, já faz aqui uma corrente para começar o trabalho e para cada ponto de base, você coloca um ponto baixo, ó. Então, aqui eu fiz um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, pessoal, ó, no espaço de quadradinho, eu faço um ponto baixo e faço mais um ponto baixo aqui, ó, no próximo ponto. A partir daqui, eu vou fazer 4 correntes, aí eu venho pra cá, ó. Façam 5, aliás, que aqui é no início, aí eu já venho e prendo aqui, ó, neste ponto de base. Então, nós vamos ficar assim, ó, com 5 correntes. Aqui eu ponho 4 e prendo aqui, ó, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar de ponto baixo, já fiz 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, ó. No próximo ponto de base aqui, eu já faço um ponto baixo e vou trabalhando pontos baixos até chegar aqui, ó. Vai ficar 1, 2, 3 aqui, ó, até chegar neste ponto aqui. Então, aqui eu tenho um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui vai ser meu 8º ponto. E aqui o 9º ponto. Então, aqui nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, né? Contando com o primeiro ponto baixo aqui, eu fiquei com 10 pontos baixos. Aí, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui, no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer 5 aqui, para não ficar repuxando. 5 correntes e aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu fiz 4 pontos baixos, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aí, aqui eu já prendo um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, aqui eu já prendo um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes também, e vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base, eu faço um ponto baixo e vou caminhando aqui, ó, com os pontos baixos, já fiz 4 aqui, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a gente ficou com 10 pontos baixos do lado direito do trabalho aqui, ó. E do lado esquerdo também 10, tá? É só para dar um acabamento, para ele não ficar virando. Aqui, nós vamos fazer também 4 correntes. E vamos contar. 1, 2, 3, conta aqui com esse aqui, né? Para poder, a gente aqui, ó, no quarto ponto de base, a gente fazer um ponto baixo. E aqui nós vamos fazer, ó, o segundo ponto baixo, 3, 4, 5, 6 e 7, igual do outro lado também. Aqui eu faço 4 correntes, prendo aqui, ó, no último ponto de base. Então, nós ficamos assim com o nosso sino, ó, desta maneira. Agora, nós vamos passar para o outro motivo. Aí, quando chegar aqui na divisão, vocês façam uma corrente, laça o fio aqui, ó, na agulha 2 vezes, e aqui, ó, neste ponto de base, vocês vão tirar, ó, 1, 2, 3, uma corrente, laça de novo, e neste próximo ponto de base, vocês vão tirar, ó, 1, 2, 3, uma corrente, e aqui vocês prendam com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. E aqui, pessoal, vocês vão fazer novamente o que acabamos de fazer aqui, ó, tá? Agora aqui nós vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Depois, a partir daqui, vocês vão fazer essa sequência aqui, ó, né, das 4 correntes. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Vai fazer essa pontinha aqui, os 4 pontos baixos aqui no topo do barrado. E depois vão descer. E quando chegar aqui na junção, uma corrente, um ponto alto duplo, uma corrente, um ponto alto duplo, uma corrente, prende com ponto baixo e assim continua a fazer o trabalho. Eu vou fazer os meus aqui, quando eu estiver na metade do sino, eu volto para a gente terminar junto. Então, aqui eu terminei mais um sino, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Aqui na junção é uma corrente, um ponto alto duplo, uma corrente, ponto alto duplo e uma corrente, prende com ponto baixo.
Aqui fizemos 4 correntes, aqui 7 pontos baixos, 4 correntes, 10 pontos baixos, 4 correntes, ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo. Aqui são 5 correntinhas para a gente poder fazer o topo aqui do trabalho. Ó, uma. Vou arrumar meu fio aqui. Aqui é o segundo ponto baixo, o terceiro e o quarto ponto baixo. Aí, nós vamos fazer 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Vamos prender aqui. 1, 2, 3, 4 correntes, prende aqui neste ponto de base. 1, 2, 3, 4 correntes, conta 1, 2, 3 no quarto ponto de base. Eu coloco um ponto baixo e aqui vai ser aquela sequência de 10 pontos baixos. Aqui eu já tenho 4, 5, 6, 8, 9 e o 10º ponto baixo. Aqui eu faço 4 correntes, conto 1, 2, 3 no quarto ponto de base. Eu coloco um ponto baixo. Vou colocar o segundo ponto baixo, 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto baixo aqui, ok? Agora aqui são 4 correntes, ponto baixo. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui no primeiro ponto de base eu faço 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimo. Faço uma corrente e aqui eu posso cortar o fio, que nós encerramos o nosso barradinho de hoje. Aqui é só passar um ferro para ele ficar mais assentadinho, certo, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, foi feito com muito carinho. Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!